Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós vamos meditar hoje sobre um versículo que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 12. E nós vamos fazer a leitura deste versículo agora. Diz assim a palavra do Senhor: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amado Deus, querido Pai, eu quero nesse momento, Senhor, clamar a Ti pela Tua misericórdia, para que o Senhor me ilumine, para que, meu Deus, a Tua palavra que me foi entregue esta semana possa ser levada ao Teu povo com fidelidade sobre tudo aquilo que representa a Tua vontade e o Teu desejo. Ilumina a cada um que está aqui nessa noite para o louvor da glória da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse texto me chamaram a atenção os 3 termos ou palavras que estão aqui no desenvolver desse versículo, que são as palavras esperança, propósito e coração. E nós vamos, ao longo dessa reflexão, falar muito, e nós vamos ouvir muito falar sobre esses termos. Se nós fôssemos resumir este versículo, o que Jeremias estava dizendo, estava falando, ou o que Deus estava dizendo através do profeta Jeremias, seria a seguinte frase: não há esperança para o homem que anda segundo o propósito do seu coração, do seu próprio coração, do seu coração enganoso, do seu coração torpe, do seu coração cheio de paixões e que tem uma inclinação para o mal. Este versículo nos alerta sobre os impactos e as consequências das decisões humanas baseadas nos projetos do coração do homem, nos pensamentos e propósitos do coração do homem sem Deus. Mas quando nós vemos todo o contexto desse capítulo 18, quando nós lemos todo o capítulo 18, nós aprendemos também que Deus tem os seus propósitos. Assim como nós temos propósitos, Deus também tem os seus propósitos. E esses propósitos de Deus são para a nossa vida mesmo, para a vida do homem. E aí, nesta definição dos propósitos do homem e dos propósitos de Deus, nós vemos um confronto de pensamentos. O pensamento de Deus versus os pensamentos do homem. E quando nós lemos no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, Deus nos falar assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós compreendemos que, não raras vezes, os propósitos de Deus e os nossos propósitos, eles se chocam mesmo, eles se confrontam mesmo, eles não seguem a mesma linha. E nesse confronto entre os propósitos humanos e os desígnios de Deus, adivinha quem prevalece? É a soberania de Deus que prevalece sobre a vida de todos os homens. E aí, cuidado, isso é um alerta, pois Deus, na sua soberania, Ele pode
decidir que ele vai atender o seu propósito, que ele vai escutar a sua vontade. Você insistiu tanto, você abandonou tantas coisas, e aí Deus pode dizer assim: tudo bem, é isso que você quer mesmo? Você tem rejeitado tudo isso que eu tenho oferecido? Ok, então eu vou atendê-lo. E aí nós temos que ter cuidado. Quando nós falamos todos os homens, nós nos remetemos a toda a humanidade mesmo. Esta humanidade que biblicamente está dividida, está separada em duas categorias, em duas classes. A primeira classe é a classe do homem natural. Romanos, capítulo 3, verso 23, a palavra de Deus diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, este homem natural é um homem destituído da glória de Deus, que conforme Efésios, capítulo 2, versículo 1, está morto em seus delitos e pecados, desprovido e privado da glória de Deus, e incapaz até de querer, de ter vontade de se relacionar com Deus. Ou seja, não só de se relacionar, mas até de sentir o desejo de se relacionar, ele é privado, o homem natural. A segunda classe é o homem espiritual. Em Tito, capítulo número 3, verso 5, a palavra de Deus diz que este homem espiritual é o homem regenerado pelo Espírito Santo. É o homem vivificado pelo novo nascimento em Cristo, conforme Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Então é um homem que tem restituída a sua condição original, que foi perdida lá no princípio, que foi perdida lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus. E é esta condição restituída que torna esse homem capaz de querer e de conseguir se relacionar novamente com o Deus da sua criação, com o Deus da sua salvação. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E por essa razão é que o homem tem dificuldade de alinhar os seus projetos aos desígnios de Deus, por conta dessa disparidade entre os pensamentos de Deus e o pensamento do homem limitado, do homem que herdou uma natureza má, uma natureza de pecado. Escute isso. Os projetos do homem são apenas projetos, mas os projetos de Deus são desígnios, são decretos. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, são os desígnios de Deus que prevalecem, não são os nossos projetos, não são os nossos planos. Quando nós alcançamos alguma coisa, é pela misericórdia do Senhor. E muitas vezes, quando nós confrontamos a Deus, quando nós entramos em contenda com Deus, Deus diz: ok, tá bom. E a gente, via de regra, não se dá muito bem quando Deus faz isso conosco por nossa insistência. E a pergunta que se propõe na reflexão dessa noite, no tema, é: qual é o propósito do homem para a vida? Nós sabemos que toda motivação nasce dos propósitos, dos planos, das metas, dos alvos que se almeja alcançar. Eu estava me lembrando, quando eu estava fazendo essa reflexão, há 2 semanas atrás, ou há 1 semana atrás, foi no sábado da semana passada,
tivemos aqui o pastor Naum, que estava nos dando aqui um treinamento sobre discipulado, e ele fez uma pergunta. Essa pergunta eu me lembrei na hora que eu tinha feito no PGM da gente ali no Montese. Qual é o seu sonho? Quem esteve aqui lembra que ele fez essa pergunta, né? Qual é o seu sonho? E aí, eu me lembro que ficou todo mundo em silêncio e apenas uma pessoa respondeu. E ela disse: o meu sonho é ter a casa própria, ter minha casa própria. É legítimo esse sonho, não é? É legítimo esse desejo. Eu desejei também ter uma casa própria. E o Senhor, pela sua misericórdia, me concedeu esse desejo. Acho que a maioria das pessoas querem ter a casa própria. Mas, quando nós fazemos também essa pergunta aos homens, e aí os casais aqui em cima deixam isso muito claro, você pode perguntar para os homens, qual é seu sonho? E ele vai dizer: eu queria encontrar uma garota, né? Os mais jovens vão dizer assim: eu queria encontrar uma garota. Os mais antigos vão dizer: eu queria encontrar uma varoa, né? Uma varoa que me seja uma ajudadora, uma auxiliadora fiel para constituir família. Ela vai dizer que quer encontrar um varão, e o homem vai dizer: eu quero encontrar uma varoa, né? Mas tem outras coisas na vida além dessas questões do casamento, da família, não é? Então, você pode ter sonhos e projetos para os seus estudos, para a formação acadêmica. Em que eu vou me formar? Eu preciso saber para ter sucesso na profissão, que é outro projeto que se faz. Eu quero ter um bom emprego. E aí nós temos os atletas que têm uma meta de ganhar campeonatos, de ganhar disputas. Nós temos os artistas que querem ter fama, e os homens querem ter dinheiro, e os homens querem ter poder. Enfim, são projetos de vida que os homens que expõem esses projetos revelam. São exatamente essas coisas. E quando nós ouvimos esses projetos, esses desejos, a gente percebe que esses planos humanos, eles estão crescendo em amplitude terrena, mas eles estão diminuindo em amplitude espiritual. E por que isso acontece? É porque os projetos estão direcionados apenas pelo coração e pela mente humana, sem considerar os propósitos de Deus. Enxergamos apenas aquilo que eu almejo. Então, eu me esqueço de dizer: Deus, o que tu queres para mim? E por qual razão o homem faz os seus planos desta maneira? É porque a motivação do homem na vida é satisfazer os seus desejos, é focar nos seus prazeres, é cada vez mais atender os seus propósitos terrenos e temporais do seu coração. E por isso, eles até se rebelam contra Deus, rejeitando suas leis, rejeitando seus ensinos, rejeitando os seus propósitos celestiais e abraçando-se às suas paixões de um coração enganoso, de um coração torpe, de um coração de um homem terreno, que só vislumbra as coisas terrenas. E quando nós vemos isso, nós observamos que essas foram as mesmas motivações de Adão lá no Éden. Foi o mesmo modo de agir de Adão. Ele não considerou o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus ali no Éden? O propósito de Deus era que o homem vivesse ali eternamente, naquela condição,
ele iria multiplicar-se, nós iríamos chegar lá naquela condição também. Era esta a vontade de Deus. Mas aí Adão e Eva usurparam esse propósito, porque Deus instituiu uma lei. Deus disse: olha, dessa árvore aqui do centro do jardim, vocês não comerão, tudo é de vocês, tudo lhes pertence, mas desta árvore aqui vocês não comerão, porque no dia que dela vocês comerem, certamente vão morrer. E eles não consideraram, e o diabo os enganou. Nós vemos no diálogo ali da serpente com Eva, quando Eva diz: não, mas Deus disse que nós não comêssemos, e ele disse que se nós comermos, certamente morreremos. E o diabo disse para ela: que nada, certamente não morrereis. E é assim que o coração do homem atua hoje. Não, Deus não é assim, não, Deus, isso que está escrito, não foi bem isso que Deus quis dizer. Vamos repensar isso aqui, vamos refletir sobre isso aqui, e vamos ver como é que as coisas funcionam hoje. E aí eles abandonam, assim como Adão, e se dão mal. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47, aí eu quero pedir que não coloque esse versículo aqui. Por quê? Porque eu vou ler apenas a parte A. Não sei se eles conseguiriam dividir, mas se não conseguirem dividir esse versículo, porque nós vamos lê-lo mais na frente, completinho. Mas eu quero ler aqui apenas a parte A do versículo aos irmãos. Diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. O que Deus está nos dizendo aqui através do apóstolo Paulo? Que como foi o primeiro homem, Adão, terreno, assim são todos os homens que vieram após ele. São também homens terrenos. Os homens de todas as eras, inclusive na nossa era presente. Então, o homem terreno, o homem destituído, ele faz seus planos em consonância com as coisas terrenas e temporais, porque não conhece a Deus e porque herdou essa natureza do primeiro homem, Adão, daquele homem terreno, que não considerou os propósitos de Deus. E aí vem duas questões ou perguntas muito solícitas, que fazem muito sentido, são pertinentes nesse momento. A primeira pergunta é: como considerar os propósitos de Deus? Como é que eu vou conhecer os propósitos de Deus? E a resposta bíblica, ela é muito clara, sempre. Eu só posso considerar os propósitos de Deus conhecendo a Deus e sujeitando-me à sua vontade. Não há outra forma. Eu não posso discutir com Deus, eu não posso contender com Deus, eu não vou convencer a Deus de algo que Ele não queira fazer. Porque Deus disse que depois que a sua palavra é lançada, Ele não volta atrás. Então Deus tem seus propósitos, seus desígnios, e nós não vamos convencê-lo do contrário. Então, como considerar os propósitos de Deus? Conhecendo-o e sujeitando-se à sua vontade. Segunda pergunta que é pertinente: como saber a vontade de Deus? Biblicamente também a resposta é muito clara, através da sua palavra e através da oração. A oração que é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus através da nossa vida e por meio da oração. Quando nós conversamos, quando nós dialogamos, quando nós até dizemos aquilo que nós queremos, e aí Deus nos responde: isso aí não, vamos por aqui, o meu propósito é esse. Ou Ele vai dizer: ok, eu vou atender o desejo do seu coração.
Então, é através da palavra e da oração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus estava ali ensinando os seus discípulos a orar. E este ensino desta oração também Jesus estava ensinando a nós hoje, né? E dentro de toda aquela oração que nós sabemos que era a oração do Pai Nosso, né, como é conhecida, no trecho que está ali no versículo 10, Mateus capítulo 6, versículo 10, diz assim, o trecho dessa oração: venha o quê? As coisas terrenas? Sim ou não? Diz, venha o teu reino. Esta é a nossa oração. E aí ele continua, seja feita a minha vontade, seja cumprido o meu propósito, não, seja feita a tua vontade. E aonde que a vontade de Deus deve acontecer? Lá no céu apenas? Não. Tanto na terra como no céu. Então, este ensino, desse trecho da oração que Jesus nos ensinou, ele é um ensino maravilhoso, muito rico e poderoso para as nossas vidas. Aonde nós dizemos, Senhor, eu almejo, o meu plano, o meu projeto é alcançar o teu reino. E eu quero, Senhor, que a tua vontade se faça na minha vida, que os teus planos se realizem na minha vida. Tanto nesta vida temporal, nesta vida terrena, como na vida eterna, tanto na terra como no céu. Porque as coisas terrenas também pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. O homem destituído não quer conhecer a Deus e ele não quer ter um relacionamento com Deus. Ele rejeita a Deus e por isso ele sofre as consequências de sua rebeldia. Nada fica impune. Deus diz lá em Hebreus, ele diz, olha, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a rejeição a Deus gera consequências por causa da rebeldia do homem. E esta é uma afirmação forte, mas há uma base que sustenta essa afirmação. E essa base, ela se equilibra num tripé, com 3 atos do homem. Nós vamos observar aqui como é claro esses 3 atos que formam esse tripé que sustenta esta afirmação de que o homem que rejeita a Deus sofre as consequências de sua rebeldia. O primeiro ato é a repulsa que a humanidade tem pelas Escrituras em completa rejeição. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que a humanidade, parte da humanidade, grande parte da humanidade, rejeita as Escrituras completamente, em plenitude. Eles não aceitam uma vírgula, eles não aceitam um tio sequer da palavra do Senhor. Aquilo ali não vale nada. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículos de 23 a 28. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Convertei-vos pela minha repreensão. Onde está a repreensão do Senhor? Sua palavra, as Escrituras. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Aonde estão as palavras do Senhor? Nas Escrituras, na palavra de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus é quem nos dá discernimento desta mensagem, desta verdade de Deus. Versículo 24. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão, aqui é Deus falando, viu? Porque eu estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, mas antes rejeitaste todo o meu conselho.
rejeitaste os meus ensinos, rejeitaste os meus propósitos, rejeitastes a minha palavra, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Pesado, né? A palavra de Deus que eles rejeitam. Eles não creem nisso aqui. Então a repulsa que a humanidade tem pelas Escrituras causa essa indignação em Deus, ao ponto dele dizer: vocês clamarão a mim de madrugada na angústia, mas eu não responderei. O segundo ato do homem que mantém Deus distante dele é a negação. É a negação da palavra de Deus naquilo que afeta o seu modo de vida. Veja que o primeiro foi a repulsa completa das Escrituras. Aqui não. Aqui o homem, ele maqueia um pouco, pastor. Ele nega apenas partes da Bíblia. Aí ele aceita algumas coisas, ele até decora alguns versículos. Eu já ouvi ímpios, quem nunca ouviu ímpios dizer: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Tem muitos. Tem ímpios que sabem versículos de cor. Mas o problema é esta negação naquilo que confronta o pecado dele. Quando a palavra de Deus confronta o seu pecado, aí ele diz: não, isso aqui não é verdade, eu não creio assim. Aí eles negam. E a partir daí eles começam a distorcer a imagem de Deus. Eles começam a transtornar a palavra do Senhor e querer transformar um texto naquilo que ele entende que é o certo. E aí ele muda palavras, ele muda sentidos, para que aquilo se torne uma mentira. É a negação. E assim eles transformam a verdade de Deus em mentira. No livro de Romanos, capítulo 1, versículos de 23 a 25. Olha o que o Senhor diz a respeito disso aqui. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes. Mudaram a glória de Deus. Deus diz que a sua glória ele não divide com ninguém, nem com imagens de escultura, nem com nenhum outro deus pagão, nem com o homem terreno. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O que é que Deus fez aqui? Ok, você está negando? Segue o jogo, como diz um narrador acolá. Siga a sua vida do jeito que você quer. E a palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então eles transtornam a verdade da palavra de Deus. E aí eles passam a servir mais a criatura.
E esta criatura, de repente, pode ser ele mesmo. Ele passa a servir mais a ele mesmo do que a Deus. E dizer, não, a minha mente, os meus pensamentos estão no mesmo nível ali de Deus. Aquilo que ele disse lá em Isaías 55:8, que nós lemos no começo, isso é papo furado, isso aí também é outra inverdade. E aí ele passa a honrar os líderes religiosos. E aí eles passam a adorar deuses pagãos, eles passam a adorar homens terrenos, eles passam, inclusive, construir imagens de escultura para representar esses homens como deuses. O terceiro ato que afasta dessa repulsa do homem a Deus é a firme insubmissão ao Deus Criador e soberano sobre tudo e sobre todos. A obediência a Deus não passa sequer na cabeça dele. Obedecer a Deus é ir de encontro à sua felicidade. Quantas vezes quando nós nos convertemos, e nós ouvimos de homens, rapaz, você está ficando doido, rapaz. Como é que você vai deixar de usufruir de tantas coisas boas que a vida tem, em nome de uma loucura, em nome de um Deus que não é provado? E aí eles escolhem desobedecer mesmo, são insubmissos. E olha, Deus, Ele trata a desobediência com severidade. Deus não poupou nem um ungido seu quando ele o desobedeceu. O rei Saul. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar e o contender é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, esta insubmissão, essa desobediência, esta rebeldia contra Deus e a sua palavra, faz com que Deus também rejeite a este homem terreno. Em resumo, o problema do homem é o seu coração torpe, seu coração enganoso, seu coração vazio, cheio de tronos, aberto a receber ídolos de toda ordem, de toda categoria, de todo pensamento, de toda ideia, mas não importa o número de tronos que ele coloque no seu coração. Ele pode colocar lá 1000 tronos e eleger os seus ídolos. Esses tronos todos, centenas, milhares de milhares, não encherão o seu coração, porque só há um trono que preenche completamente o coração do homem. É o trono de Deus. É quando nós colocamos Deus no seu devido lugar. Deus como nosso único adorado,
Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos mostra a importância que nós devemos dar ao nosso coração. O que é que diz aí? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem uma versão que diz, dele procedem as fontes da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração. Nós não podemos abrir o nosso coração para que as coisas terrenas entrem nele com as suas paixões, com as suas sujeiras, com seus ídolos. E faça com que aquele homem se torne definitivamente um homem destituído da glória de Deus. Com um coração egocêntrico, o homem tira Deus do centro. E, como ídolo de si mesmo, muitas vezes ele se coloca no centro porque é egocêntrico. Como ídolo de si mesmo, ele assume essa posição, como se pudesse ser o seu próprio Deus. Qual é o propósito do homem para a vida? Durante a construção dessa reflexão, meus irmãos, essa pergunta ecoou o tempo todo na minha cabeça. Porque a gente vai construindo, e aí você vai dizendo, será que eu já alcancei o propósito de Deus? Será que já deu aqui? Ou tem algo mais? E aí eu precisava fazer essa pergunta, qual é o propósito do homem para a vida? Num determinado momento me veio uma resposta que me parece muito plausível, diante de tudo que nós vimos até agora e diante da realidade que nós temos visto na humanidade, que nós temos visto nas atitudes, nos atos dos homens destituídos, destes atores da vida terrena. E um pensamento que me veio foi que o desejo do coração do homem destituído, ator principal do tripé, que sustenta a rejeição a Deus em 3 atos, que acabamos de ver: repulsa, negação e submissão, repousa inconsequente e exclusivamente no aqui e agora. Não há pensamento para uma vida futura. É o aqui e agora. É o que eu posso pegar agora. É o que eu posso usufruir agora. É o que vai me dar prazer agora. Por isso, diante da postura irreconciliável desses homens, tudo me leva a crer que se ele pudesse mudar o plano de Deus, a sua opção seria viver eternamente aqui, nesta terra. Do jeitinho que ele vive hoje, com seus prazeres, com seus pecados. Seria viver eternamente nesta condição terrena, onde habita a natureza humana e onde o pecado é a grande fonte de felicidade dele. Sexo, dinheiro, bebida, vícios, poder, os prazeres incontidos da natureza humana. O que ele deseja é continuar a sua vida separada e disposta apenas para os deleites terrenos, para os seus deleites terrenos, porque essa é a sua natureza, porque ele é um homem natural, porque ele é um homem destituído, porque ele é um homem que tem a natureza do primeiro homem, do primeiro Adão. Desconsideram que, na verdade, a mensagem do Evangelho não é
uma mensagem de morte e condenação. Porque quando eles escutam isso confronta o pensamento deles, e eles dizem: como é que eu posso aceitar um tema desses? Como é que eu posso aceitar uma pregação dessa, que vem me falar apenas que o Evangelho é uma mensagem de morte e condenação? Mas o Evangelho, ele é uma mensagem de vida eterna e de salvação, para todo aquele que crê. Ela é mensagem de morte e de condenação, sim, mas para os que estão perdidos, para os que rejeitam a Deus, para os que não querem relacionar-se com Deus, para os que não querem restituir aquela relação que Adão tinha antes da queda. É sim mensagem de morte e condenação. Mas para o homem celestial, para o homem regenerado, é vida eterna. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O homem natural, ele é incapaz de reconhecer que é pecador. Quando você vai falar, não é pecado. Aliás, quando nós observamos hoje, né, a grande máxima da humanidade é: não se sinta culpado, isso vai destruir sua vida. Você tem que se livrar das culpas, porque as culpas vão te levar a uma depressão. Mas ao contrário, é quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós somos culpados, é que nós compreendemos a necessidade do arrependimento que João Batista pregou lá no comecinho, para que nós aceitemos e recebamos este prêmio gratuito que é a salvação. Então, ele não compreende que é fundamental para a sua vida reaproximar-se de Deus. Ele não compreende que é incondicional para que ele possa ter a vida eterna, voltar a ter comunhão com Deus. Ele não consegue compreender a justiça de Deus. E ele nem conhece a sua misericórdia. Ele não tem noção do que Deus é capaz, do que a misericórdia de Deus pode fazer, independentemente da sua vida desregrada, desgraçada, pecaminosa, ou seja lá o que for. No bem de Deus ele se agrada e o honra com a sua boca. Hoje mesmo eu estava assistindo televisão e eu estava vendo lá uma determinada pessoa e ela estava lá honrando o Senhor Jesus. Mas era uma mulher completamente destituída da glória de Deus. Mas ela estava lá, falando, citando o nome do Senhor Jesus. Isto é citar, falar no nome de Deus em vão. Então, no bem de Deus se agrada e o honra com os lábios, mas nos dias maus não aceita a justiça de Deus, não aceita as consequências, revolta-se e rejeita a Deus porque é rebelde e não tem temor do Senhor no seu coração. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim: a estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra Deus. Vocês já viram homens irados contra Deus? Eu já vi. Observe em cada um dos grupos que nós vimos, dos homens
celestiais, regenerados, e dos homens terrenos, destituídos. Observe as reações deles no seu relacionamento com Deus. Quando está tudo mal, o homem regenerado busca a Deus. Quando está tudo mal, o homem destituído revolta-se contra Deus. Mas por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu com a minha família? Por quê? Por quê? Nunca pergunta para quê, Senhor, que tu fizeste isso. Quando tudo está bem, o homem regenerado, da mesma maneira, busca a Deus, continua buscando a Deus. Quando tudo está bem, o homem destituído se esquece de Deus e o abandona, porque ele acha que passou e que não vai precisar mais. Eu já alcancei a minha vitória. E abandona a Deus. Se esquece de Deus. Nós vimos muito aqui sobre o homem terreno. Vamos conhecer um pouquinho aqui sobre o homem celestial. O homem regenerado pelo Espírito de Deus. Este homem tem plenas condições de fazer os seus planos em consonância com os desígnios do Senhor, com as coisas celestiais e eternas. No livro de Colossenses, capítulo número 3, versos 1 e 2, a palavra de Deus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra. O que Deus está nos orientando aqui, não é que nós deixemos de viver, de buscar os nossos sonhos, as nossas conquistas pessoais, sobre as coisas terrenas. Não. Aliás, esse é o mal que acomete os religiosos. Eles não compreendem que uma coisa não exclui a outra, que elas podem caminhar juntas. Mesmo os homens regenerados devem buscar realizar seus sonhos temporais de felicidade. Não há problema nisso, nenhum. A questão, meus irmãos, é quando aplica isso desordenadamente na sua vida. Aplicar isso fora de ordem na sua vida é que é pecado. É como se ele quisesse tirar Deus do controle. E isso é impossível, porque Deus é soberano, tá certo? Deus é soberano, entende isso? Deus nos tornou alma vivente, com uma mente que raciocina, com emoções que nos influenciam e com as vontades que dirigem as nossas decisões sobre as coisas terrenas. Por isso é que precisamos pôr uma ordem nessas prioridades, nas nossas prioridades. E Jesus nos ensinou essa ordem. Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele, além de exigir, Ele ensina. Olha, você tem que ordenar a sua caminhada, os seus desejos, os seus projetos. E eu vou lhe dizer como é que você deve fazer. No livro de Mateus, capítulo 6 e 33, o que é que o Senhor Jesus nos diz? Mas buscai primeiro as coisas terrenas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu digo,
buscai primeiro o reino de Deus, isso quer dizer que tem algo em segundo lugar, não é verdade? Senão ele não precisaria dizer, buscai primeiro. Ele diria, olha, buscai exclusivamente o reino de Deus. Mas não, Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a sua palavra. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? São as coisas terrenas. É a casa própria, é o varão, é a varoa, é constituir família, é um bom emprego, é a minha faculdade. Escute isso. Não atribua grande valor às coisas que não são eternas. Não valorize muito, demasiadamente, acima de tudo, coisas que não serão úteis para a eternidade. Tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. E nada do que construímos ou conquistamos aqui terá valor na eternidade. Nada. Os meus títulos não terão valor nenhum lá. A minha casa própria não terá valor nenhum lá. A palavra de Deus diz que lá eu terei uma mansão celestial, né? Não precisamos abrir mão dos nossos sonhos temporais, mas devemos organizar e centrar nossa prioridade naquilo que é eterno, nas coisas que são de cima. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21, Jesus Cristo também nos diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E o versículo 21, o que é que diz? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu tesouro está nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, o meu coração está lá. Onde está o seu coração? Nas coisas terrenas ou nas coisas celestiais? Essa é uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Não só o ímpio, mas nós crentes também. Porque muitas vezes o nosso coração enganoso nos trai, nos engoda, e nós acabamos caindo nesse engodo. Quem lembra as palavras que nós destacamos lá no início da reflexão? Está lá em Jeremias 18:12. As palavras citadas foram esperança, propósito e coração. Temas que nós tratamos durante todo esse momento. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 22 e 23, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que observar as coisas celestiais. E purificando o nosso coração, nós devemos alinhar os nossos projetos aos desígnios de Deus, aos propósitos de Deus. E a partir daí, nós mantermos firmes a nossa esperança na vida eterna, no Senhor Jesus, que a palavra de Deus recorrentemente diz: o Senhor Jesus, esperança nossa. Quantos aqui já são homens celestiais? Eu queria pedir que todos aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da sua vida,
receberam o Espírito Santo de Deus e mudaram a sua condição de homem destituído, e agora são homens celestiais. Fiquem de pé, por favor. Se alguém não pôde levantar-se aqui ou em casa, quem está nos assistindo, seja neste ao vivo aqui, ou seja depois, porque fica lá gravado, se alguém não pôde levantar-se, porque é um homem terreno, porque continua sendo como Adão, saiba que o propósito de Deus, diferentemente do seu propósito, é que você se torne um homem celestial, assim como o Senhor Jesus. E se você quiser, você pode dizer sim para Ele agora também. E aí eu quero encerrar com a leitura bíblica, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 45 e 50. E eu quero ler unissonamente com os meus irmãos. Vamos ler juntos, bem uníssono mesmo, ninguém atropela ninguém, para que haja compreensão desse texto bíblico. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, está falando de Adão aqui, viu? O segundo homem o Senhor é do céu, está falando de Jesus. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Ele está dizendo, qual esse homem terreno, qual Adão, são também todos os homens que são terrenos ainda. E qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Veja que nós herdamos a natureza adâmica. Mas quando nós nos tornamos homens celestiais, quando nós recebemos o Senhor Jesus, Deus nos diz, no versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, diz que o que Deus quer é que nós nos tornemos a imagem e semelhança de seu Filho. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua santa palavra, que foi lida tão vastamente nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, pelos ensinos que esta tua palavra nos dá. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de todos nós estarmos aqui ouvindo, aprendendo e tendo a oportunidade de discernir, de pensar e de tomar decisões sobre os caminhos que nós queremos dar à nossa vida, aos propósitos da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe a todos, que esta palavra, Senhor, encontre guarida nos nossos corações, para que o Teu Santo Espírito possa nos transformar e possa nos mudar de homens destituídos para homens regenerados, para que nós possamos, assim, abandonar as coisas terrenas e alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Ok, queridos, pode continuar de pé, a gente vai encerrar. Nós queremos agradecer a Deus, por esta preciosa mensagem que Deus nos trouxe aos nossos corações nesta noite. Com certeza, muitos ensinamentos preciosos aí nós adquirimos nesta noite. Então, que Deus abençoe cada vez mais nosso irmão e que você possa levar para a sua vida e possa estar realmente absorvendo durante toda a semana todos esses ensinamentos, todas essas porções preciosas
as Escrituras Sagradas que nos foram transmitidas nesta noite, que você possa estar refletindo, louvando a Deus por você não ser mais um homem natural, por você não ser mais deste mundo, né? Você está aqui apenas de passagem, você faz parte realmente dos homens e mulheres espirituais, nascidos de Deus, nascidos do Espírito. E o que é nascido do Espírito, o que é nascido de Deus, não peca, né? Como outras traduções dizem, não vive na prática do pecado, ou seja, nasceu de Deus, é nova criatura, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo Jesus não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Vamos ministrar a bênção apostólica nesse momento. Após a bênção, você senta e com oração silenciosa o culto está encerrado. Nós vamos encerrar com o tríplice amém, tá bom? Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, aqui em Montese, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua visita. Deus te abençoe. Tenha uma semana na paz do Senhor Jesus. E quarta-feira temos o nosso culto de oração aqui às 19 horas. Deus abençoe a todos.